Boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula do curso de Física. A gente vai tratar aí dos temas da dinâmica impulsiva. A gente vai aprender aí conceitos relacionados a impulso de uma força, quantidade de movimento e como que a gente aplica isso em problemas aí que podem aparecer, tá? Essa é uma parte, como geralmente é final de matéria em cursinho, a galera já está bem mais cansada, né? E a galera não dá tanta importância, mas vem bastante, tá? E pela galera não dar tanta importância, a galera acaba errando mais. E a dificuldade é em relação ao erro de pessoas. Como pessoas erram, então é considerado difícil, mas na verdade não é. É só por conta o pessoal já nem estuda mais essa parte, acaba errando mais sem querer, né? E ela é mais considerada como um pouco mais complicada. Mas vocês vão ver que na verdade não é, que é a mesma coisa. Mas beleza, ó, vamos lá. Então, a gente muda um pouquinho aí o papo. Essa caneta aqui não dá, ela é cheia de glitter. Olha aqui essa caneta. Normalzinho, né? Então, ó, a gente vai aí para a parte de dinâmica impulsiva. O pessoal chama de dinâmica impossível, mas não é não. Vocês vão ver que não é não. Tá assustando já, né? Ah, louco. Enfim, então a gente vai ter que ter alguns conceitos aqui para a gente entenda eventos de forma mais fácil. Então assim, ó, já dando um spoiler bem grande. Essa matéria serve para a gente estudar colisões. Porque se você lembrar a definição de força que eu passei algumas semanas atrás, eu falei assim, ó, força é a grandeza física, é o agente físico capaz de alterar a velocidade de um corpo. Por quê? Porque gera uma aceleração. E embaixo eu coloquei assim, ó, é a grandeza física capaz de gerar deformação em um corpo. Aí a deformação vem de um corpo colidindo com outro, né? Então aqui o nosso objetivo é estudar aí as colisões. Mas para isso vai ser necessário algumas grandezas, né? E olha só que interessante. Força na física é a grandeza que mais gera outras grandezas. Porque ó, já foi definido trabalho, lembra que trabalho é força vezes a distância? Hoje vai ser definido impulso, que vai ser vezes o tempo. Vai ser definido pressão, que é força por ar. Então, com uma força geram-se várias outras grandezas. Então assim, ó, vê se faz diferença. Por exemplo, você vai aplicar uma força sobre um corpo durante 1 segundo. Tá, você aplicou essa força durante esse tempo. Então essa força gerou uma aceleração que gerou uma mudança no movimento dele. Só que você aplicar essa mesma força durante 1 minuto, é 1 minuto apertando aquele corpo, né? Então é 1 minuto gerando aceleração, mudando o movimento dele. Então vai gerar muito mais consequências. Então é necessário criar essa grandeza, que dependa da força e do tempo que foi aplicada essa força. Então, ó, a gente vai chamar isso de impulso. Aí ela é chamada impulso de uma força. Alguns vestibulares, mas muito raro, tá? Chama de J. Mas assim, 1%. A maioria chama de I, tá? Izinho. Beleza. Aí eu vou separar em 2 etapas. Então, primeiro, ó, impulso de uma força constante e depois de uma força variável. Então, ó, quando eu falo de uma força constante, é a definição que eu dei para vocês. É a força aplicada durante um certo tempo. Você vai pegar a força e você vai multiplicar pelo tempo que isso aconteceu. Tudo que eu vou falar agora, você consegue sozinho. De verdade, você consegue sozinho. Porque, olha só, ó, depois do igual, você concorda que tem força e tempo, sendo que força é uma grandeza vetorial e tempo é escalar? Então você vai vir, você vai colocar uma seta em cima da força, só ela é vetor. Só que quando é um vetor vezes um número, isso dá um vetor. Porque imagina, eu tenho um vetor 2 nessa direção em sentido. Se eu multiplicar ele por 2, ele só vai crescer de tamanho, ele fica com 4. Né? Então, quando você multiplica um número por um vetor, isso resulta em um vetor. Então, a primeira coisa a se notar é, olha só, que o impulso, ele é uma grandeza de que tipo? Vetorial.
Então, o impulso ele é uma grandeza vetorial. Beleza. Além de ser vetorial, olha só que interessante. Já faz um paralelo lá com a elétrica. Lá na frente, ó. Vai misturando as coisas porque fica mais fácil depois. Você lembra que a gente falou que a física do Rubens é o meu amor? Que a força resultante é m vezes a. Né? O que eu falei aqui, ó? Como a massa é sempre positiva, se você aplicar uma resultante nessa direção e sentido, ele acelera exatamente dessa forma. Se você aplica uma resultante para baixo, ele vai acelerar para baixo. Por quê? Porque a massa é positiva. Certo? Agora, na elétrica, lá na frente, você já viu alguma vez na sua vida que a força elétrica é o campo vezes a carga, o famoso FEC, né? Só que aqui a carga, ela não tem essa condição de ser só positiva. Você pode ter um próton, você pode ter um elétron. Aí quando é mais, é porque aponta no mesmo sentido. Quando é menos, você multiplicou esse cara por negativo. Mas o menos de um vetor, a gente já viu, é o sentido oposto. Né? Então, quando você multiplica por menos, aí você inverte o sentido. Aplica na nossa equação ali, ó. Quem que está multiplicando a força? Não é o tempo? Faz sentido você medir intervalo de tempo negativo? Não. Então, você vai anotar assim, ó. Como ΔT é sempre maior ou igual que zero, então impulso e força sempre, tá? Sempre possuem mesma direção e sentido. E mesmo sentido. Sempre. Tá aí. Algumas observações, né? Então, grandeza vetorial e a direção e o sentido dele. Próxima. Como a gente acabou de definir uma grandeza, a gente é obrigado a falar sobre a unidade, né? E vamos falar dessa aqui só no SI. Então, SI, Sistema Internacional. Como que vai ficar o impulso? Ó, é força vezes tempo, certo? Força é medido em Newton e o tempo é medido em segundos. Aí, Newton vezes segundo é a unidade de impulso. Olha só, ó, Newton vezes metro, que é o da aula passada, foi chamado de Joule. Quando a gente tiver a aula de hidrostática, vai ser Newton por metro quadrado. Isso aqui vai dar Pascal. Então, você, às vezes, para você não ficar falando várias grandezas, você homenageia alguém que teve participação com isso. Né? Então, Joule teve participação ali com a energia, Pascal ali com os princípios da hidrostática. Aqui, Newton vezes segundo não recebe nome de nada, tá? É Newton vezes segundo e acabou. Até poderia dar o meu nome, mas não vai rolar. Enfim, mas dá para abrir um pouco essa equação, não é não? Ó, porque o Newton, a gente já falou hoje, né? Na F, R igual a M vezes A. Aonde tem o Newton, você pode colocar quilograma, porque tem massa, e a aceleração, porque tem metro por segundo ao quadrado. Então, eu vou substituir. Olha só, no lugar do Newton, ó, no lugar desse carinha aqui só, você vai colocar quilograma, metro por segundo ao quadrado. E vezes um segundo está ali fora. Ó. Isso aqui é só o Newton, né? Só que ainda dá para fazer, ó, segundo em cima, segundo quadrado embaixo, vai sobrar o quê? Vai sobrar quilograma, metro por segundo. Pronto, essa aqui é a unidade do impulso também. Então, ou você pode usar, ó, Newton vezes segundo, ou você pode usar quilograma, metro por segundo. É a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Usa o que você preferir. Usa o que você falar mais rápido. Beleza? Show! Aí agora, pode ser que tenha uma força que não seja constante. Ó. Vou economizar o máximo de espaço possível, tá? Para depois no print ficar legal. Mas vou ser organizado, né? 2. Aqui, ó. Se for uma força variável, ou seja, uma força que varia com o tempo, né? Aí a gente vai fazer o que? É uma integral de 0 até t de f dt. É óbvio que não. Né? É esse o cálculo mesmo que é feito, mas no ensino médio não dá para fazer isso. Toda vez que for uma área, né, uma integral, a gente vai transformar em uma área. Só que lá, ó, no trabalho, não era força vezes a distância? Então você montava o gráfico da força em função da distância. Agora não é força vezes a distância, é força vezes o tempo. Então você vai montar um gráfico de força
em função do tempo. Então aqui F, ó, e aqui T. Aí pode aparecer o gráfico que for, tá? Vou colocar um gráfico assim, ó. Claro que esse não daria para calcular a área, porque faz uma curva ali, né? Mas seria um trapézio, seria um triângulo, um retângulo para você calcular. Mas, ó, se eu quero calcular até o intervalo de tempo tzinho, o que você vai fazer, né? Então aqui deu um tzinho, ó. Você vai pintar a área embaixo do gráfico, né? Lembra que a gente já teve essa conversa? É a área abaixo da curva. Não precisa ser abaixo e não precisa ser curva, né? Você vai até lembrar dessa discussão. Lembra aqui, ó, se a força for negativa, é porque o grafo faz isso, né? Aí vai ter que ser o quê? Ó? É até o eixo X, aí dá acima da curva. E também não precisa ser curva, né? Curva é uma palavra genérica. Beleza? Eu estava até resolvendo a prova do PAS 3 ali, para eu adiantar o livro. E aparece essa expressão várias vezes, tá? Um gráfico da tensão em função da corrente, um resistor ômico, a tangente da curva é a resistência. E né? Porque U em função do I, você tem ali uma reta que passa pela origem, né? Para ser o resistor ômico, para ter resistência constante, né? Eu mudei totalmente, mas só para vocês terem uma noção de como aparece. Aí a inclinação ali, a tangente, é a resistência daquele condutor. Só que daí você vai falar assim, mas é uma reta, não é uma curva. Mas curva é uma palavra genérica, tá? Ela representa qualquer tipo de gráfico, não tenha medo de marcar. Beleza? Então, ó, se for uma força variável, o que você vai ter que fazer? Você faz a área e iguala ao impulso. Lembra que os livros colocam um Nzinho aqui em cima, mas eu não coloco porque fica aparecendo aproximado, né? Tipo, aproximadamente. Eu não coloco por conta disso, tá? Numericamente significa que o número da área é o número do impulso, mas você consegue entender bem mais fácil se for assim. Então, calcula a área e a área resulta no impulso. Beleza? Primeiro conceito? Então, impulso de uma força. Falamos da força constante, da força variável. Vimos que o impulso tem relação com a força que foi aplicada e com o tempo que você aplicou essa força, né? Depende do tanto tempo que você fez e com certeza da força que você aplicou. Guarda esse conceito aí com carinho, tá? Que eu já vou perguntar e tem a ver com ele aí a resposta. Beleza? Próximo conceito, ó. Eu vou abreviar várias vezes para QDM. O que é o QDM? É quantidade de movimento. Aí quando a gente usa a quantidade de movimento, é letra Q, tá? Já vou colocar a setinha aqui em cima, mas a gente já vai provar que é vetor. Ou, isso aqui tem outro nome, tá? Que é mesmo significado, a mesma coisa. Momento linear. A maioria dos vestibulares cobram como quantidade de movimento. Inclusive, primeiro dia da UEM, tá? Primeiro dia da UEM, quantidade de movimento. Mas o segundo dia, né, antigo terceiro, cobra como momento linear. Por quê? Não faço ideia. Queria conversar um dia com o cara, ver o que passa na cabeça dele. Não só por esse motivo, por vários. Mas queria entender por quê. Quando você faz momento linear, você usa a letrinha P minúscula, tá? No formulário do segundo dia, vem letra P, aí igual a equaçãozinha lá que vai ser massa vezes velocidade. Beleza? Então, quantidade de movimento ou momento linear. Eu, Rubens, vou usar a quantidade de movimento, tá? Mas se você quiser usar outra, é exatamente a mesma coisa. Agora vamos lá, ó, e aplicando o conceito. O que vai acontecer? A gente está numa matéria em que o objetivo é estudar as colisões. Esse é o evento principal dessa matéria. Tá, a gente acabou de definir uma grandeza que é força e tempo, né? Que vai depender do tanto de força e do tanto de tempo. Só agora vamos pensar o seguinte, olha só. Imagina eu, Rubens, em cima de uma bike e eu estou pedalando a 10 km por hora. Estou bem de boinha, 10 km por hora. Aí eu, distraído, não vi, tinha um muro na minha frente, eu dei uma colisão no muro. Colisão, né? Existem várias possibilidades, mas imagina como que eu fiquei, né? Aconteceu com o muro, aconteceu com a bike, enfim. Beleza. Agora imagina eu, Rubens, fiquei com raiva,
né? Fiquei com raiva do que aconteceu. E agora eu estou num caminhão ao mesmo 10 km por hora e eu vou bater no mesmo muro. Vai ser o mesmo impacto? Vai ser a mesma colisão? Vai ser um evento diferente? Com certeza, né? Vai ter muito mais impacto. Mas por que se é a mesma velocidade? Aí você vai me responder, mas o caminhão tem muito mais massa. Perfeito. Então você já conseguiu ligar os pontos que eu preciso de uma grandeza que tenha massa e que tenha velocidade, né? Só que agora que é o problema, porque a gente já tem uma grandeza que tem massa e velocidade. Eu quero que você pense e que você vá construindo isso na sua cabeça, porque é a construção que é importante. Que grandeza que é essa que tem massa e velocidade implícita nela? A gente viu semana passada. Se chama energia cinética, né? Só que aí que vem também o porquê que a gente precisa dessa outra grandeza. Energia é o tanto de energia que você tem e acabou, né? Eu tenho 20 joules de energia cinética, beleza, parabéns. Eu tenho 300, beleza, ok. Não é para onde que eu tenho, né? Energia é quantidade, não é para onde. Então eu preciso de uma grandeza que tenha massa, que tenha velocidade e tenha para onde. Então é por isso que aparece mais uma. Porque se eu não precisasse ser para onde, a energia cinética ia resolver. Mas como eu preciso de falar, ó, ele estava indo para o muro, ele bateu e ficou, então mudou a direção e sentido dele, né? Então teve essa variação. Então a gente precisa de, ó, eu vou usar aqui, tá? Quantidade de movimento, uma grandeza que simplesmente tenha massa e velocidade. Pronto, acabou. Só que agora, ó, de novo, tudo a partir disso, da definição, da história que eu contei, você consegue sozinho. Como assim, ó? Quem que é vetor na equação? Velocidade. Massa não é, né? Então vai ser de novo, ó, um vetor vezes um escalar, né? Que é a massa aqui. Então com certeza resulta em um vetor. Então mais uma, ó. Essa aqui é uma grandeza, o quê? Vetorial. Então temos aí mais uma grandeza vetorial. Beleza, e mais uma e a mesma consequência. Faz sentido você ter esse cara aqui negativo? Não. Então você vai escrever a mesma observação. Como a massa é sempre maior ou igual que zero, se for igual a zero não existe, né? Enfim. Tira esse não existe aí, né? Porque a gente tem conceitos de massa de repouso, massa relativística, enfim, né? Mas tá. Então, ó, a massa negativa não vai ser, tá? Negativa não vai ser, nem de antimatéria. Antimatéria é a mesma massa, mesma cor, só que a carga oposta. Aí, ó, você tem, então, como a massa é sempre maior ou igual que zero, então você vai falar que a quantidade de movimento e a velocidade sempre, de novo, ó, sempre possuem mesma direção e sentido. Ah, sim, mesma direção e mesmo sentido. Você quer ver a Siri participando quando você está dando uma aula difícil, está explicando um negócio, sei lá, leis de Kirchhoff, falando de sinais dos aparelhos, aí você explicando a Siri do nada. Não entendi. Nossa, acaba com tudo, o raciocínio foi embora, molecada dá risada, aí já era. Já era difícil, agora depois disso. Enfim, então tá aí, ó, grandeza vetorial, né, e sempre possui mesma direção, mesmo sentido. E agora, né, como é uma equação nova, o que a gente faz com uma equação nova? A gente analisa as suas unidades. Então você vem aqui e você vai fazer igual. Unidade eu fiz em vermelho, então vou manter. Unidade. Qual que vai ser a unidade disso aqui, ó? É massa vezes velocidade, não é? Massa, quilograma, e velocidade, metro por segundo. E olha só o que aconteceu, né? Olha essa ordem que eu quis dar, né? As historinhas que eu quis fornecer. A gente criou uma grandeza que a gente precisava, impulso. Qual que é a unidade? Ah, Newton vezes segundo. Que a gente fez a transformação e chegou em quilograma vezes metro por segundo. A gente criou uma outra grandeza que a gente precisava também, né? Massa, velocidade e com um vetor, para onde? E a gente chegou em quilograma vezes metro por segundo. Se duas grandezas têm a mesma unidade, é porque elas têm uma relação entre elas.
E agora, é isso que a gente vai procurar, uma relação entre impulso e quantidade de movimento.